Eu sou o Maico de Oliveira, bem-vindo ao canal Grito da Colina. Seja bem-vindo a esse canal que vai falar sobre assuntos referentes ao Vasco. Meu amigo, fica aqui, me acompanha até o final. Você que está chegando agora, clicou aí, viu meu vídeo, não pula de canal não, fica aí. Vou passar algumas informações bem legais. Vou passar algumas análises aqui, vou falar com vocês a respeito dos últimos confrontos do Vasco, desde os confrontos contra Corinthians, Juventude, Sport e também Botafogo, considerando o desempenho do Vasco, os padrões, os pontos positivos e os pontos críticos do Vasco, ok? Então já dá o like aí, curte, comenta, vamos para cima, beleza? Você também quiser me acompanhar no TikTok, eu tô lá no TikTok como Maico de Oliveira. Se você quiser pesquisar também, torcedor do Vasco e cristão, você vai estar chegando lá e vendo meus vídeos, tudo falando de Vasco e também sobre fé, religiosidade. Muito bom, canal top, você vai gostar, fala bastante de Vasco, tem tudo referente à base do Vasco, o Vasco feminino, o time principal do Vasco, né? O Vasco no futsal, o Vasco no âmbito nacional, todo o Vasco. Principalmente falo muito da base lá, posto muito resultados, jogos da base do Vasco, beleza? Então vamos pro canal, vou fazer uma análise, galera, falando dos últimos confrontos do Vasco, beleza? Falar do desempenho. Então, simbora, vamos falar desse desempenho do Vascão aí. Vamos lá. Então, com base nos registros da temporada até aqui, né? Temporada passada, de junho, né? Até julho, comecinho de agosto, é o que eu vou falar. Da vitória, né? Do Vasco, fora de casa, contra o Sport, uma vitória significativa, mas infelizmente uma vitória isolada, né? Num período onde o Vasco perdeu para o Juventude, perdeu para o Corinthians, perdeu para o Fluminense, empatou com o Inter e empatou com o Grêmio. Além, né, de ter perdido também para o Botafogo nesse inteirinho. Muito bem. Foi o seguinte, falar um pouquinho de julho. Todo julho, começar com empate, né? O Vasco jogou bem nesse jogo contra o Grêmio, fez um primeiro tempo impecável, mas uma coisa que eu vou falar com vocês aqui é desempenho do time no segundo tempo, que o time cai muito fisicamente. Aconteceu isso contra o Grêmio e, se eu não me engano, aos 34 minutos, 33, o zagueiro do Grêmio empatou. Uma bola alçada na área, o Grêmio praticamente não atacou o Vasco mandou no time, mereceu vencer, mas perdeu uma enxurrada de gols no primeiro tempo. Como eu disse, no segundo tempo caiu de rendimento, fisicamente caiu muito, cedeu o empate em São Januário. Bom, próximo jogo foi a derrota contra, no caso o jogo retrasado, a derrota contra o Botafogo, onde o Vasco, aí sim, jogou mal, mereceu perder, perdeu de 2 para o Fogão. Aí teve o jogo do São Paulo, Morumbis. O Vasco jogou bem, venceu lá fora de casa, 3-1, mandou no jogo, São Paulo não viu a cor da bola. Bom, teve a derrota também em São Januário para o Bragantino, no mês de junho, no primeiro de junho. Isso, 1º de junho foi. Se eu tiver errado, aí vocês me corrigem, mas acho que foi isso. 2-0 para o Bragantino, jogando bem. Tanto é que a torcida vascaína não vaiou no primeiro tempo. O time foi para o segundo tempo, a torcida apoiando. O Vasco teve chance de empatar e até vencer, mas infelizmente não foi letal nas finalizações. Aí teve a derrota já no mês 5, no mês de maio, para o Fluminense, 2-1, onde o Vasco jogou mal. Então, esses foram os jogos do Vasco aí, né, que são, como você pode ver, várias derrotas, empates assim, que era para ter vencido em casa, por exemplo, contra o Grêmio, no jogo contra o Bragantino, jogou bem, pelo menos 6 pontos aí era para ter garantido. Então, falar um pouquinho sobre consistência desse time do Vasco. Como vocês sabem, estamos em época aí de jogos, né, dos países, das seleções, né? Cada seleção do seu país não está tendo jogos do Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro da Série A parou. Mas o campeonato, por exemplo, Copa do Nordeste, teve a final até
dar os parabéns aqui aos torcedores do Bahia. Se tiver algum torcedor do Bahia que por acaso entrar nesse vídeo aqui, parabéns aos torcedores do Bahia, vitória merecida, venceu muito bem o Confiança, então parabéns aos baianos aí. Bom, a questão aqui é falar de desempenho, de tática, já que não está tendo um jogo do Vasco, ok? Então não fica triste não, você veio falar só de desempenho, não falar dos jogadores e tal, falar só de questão de tática, dessas coisas. Vamos falar um pouquinho dos padrões problemáticos do Vasco e também a falta de consistência, beleza? Então nos últimos 12 jogos, nos 12 jogos anteriores, o Vasco venceu apenas 2 jogos e teve 4 empates e 6 derrotas. Então é um aproveitamento pífio de 27,8%. Então, se não é um Fernando Diniz, um treinador que foi treinador da seleção brasileira, foi campeão pelo Fluminense, né, da Copa Libertadores, e assim, se não é um cara grande igual o Fernando Diniz, certamente já teria sido demitido. Lembrando que Rafael Paiva, um treinador que era da base do Vasco, que foi promovido, né, ao time principal do Vasco, foi mandado embora por muito menos. Tinha um aproveitamento muito melhor do que o aproveitamento do Fernando Diniz hoje. Então, galera, são 12 jogos e o Vasco venceu apenas 2, teve 4 empates e 6 derrotas. Então, um aproveitamento muito ruim, 27,8%. Agora, nos 15 jogos, apenas 2 vitórias, 13 gols marcados e agora vem a bomba, 26 gols sofridos. Então, o time toma muito gol atrás. Então, aí um aproveitamento de 24,4%. Já no período, falando, né, desse período com os técnicos, né, Carille, Felipe e Diniz. Todos os treinadores juntos aí, Carille, Felipe e Fernando Diniz. São apenas 3 vitórias em 22 jogos. Muito pouco para um time que tem aí, né, como o Pedrinho, o presidente do clube, falou que o time era o 8º melhor time do país. O time era aí, pelo elenco, tinha aí o 8º melhor elenco do país. Então, com esse aproveitamento de 24,4%. Então, o problema não é o Diniz, já que falamos aqui de Diniz, Carille e também do Felipe, que é o atual, né, diretor aí, um dos atuais diretores do Vasco, junto com Admar Lopes. Felipe também estava como diretor e foi, né, interino treinador do Vasco. Bom, nesse período aí que eu tô falando, Felipe, Carille e Fernando Diniz são apenas 3 vitórias em 22 jogos. Falar um pouquinho do desgaste físico e das falhas do Vasco no final dos jogos. Então é um padrão claro de ceder gols após os 40 minutos do segundo tempo. Dos 35 gols sofridos na temporada, apenas 63% ocorreram nesse período aí, muitos em jogos decisivos. Peraí, galera, dá pra pegar um negócio aqui já pedindo pra... Já passa aqui. Aqui, ó. Voltando aqui, galera, falar desse desgaste físico aí e também essas falhas no final dos jogos. Principalmente agora, isso dentro de casa e fora de casa, né? Dentro de casa são 63%. No caso, não é dentro de casa, não é ao todo. O aproveitamento geral são 63%, ocorreram nesse período aí. Dos 35 gols sofridos na temporada, 63% ocorreram nesse período, muito em jogos decisivos. Galera, eu fui fazer um negócio aqui para minha mãe, acabei perdendo o foco aqui, mas voltando aqui. Falar um pouquinho do desgaste fora de casa, beleza? Então, nos últimos jogos aí como visitante, foram 4 derrotas e 1 empate. Então, o Vasco tem de aproveitamento, 4 derrotas, 1 empate, 6,7% de aproveitamento e tem 12 gols sofridos. Então, aí é uma baixa eficiência ofensiva, né? O time não tem sido bom lá na frente. Agora, vamos falar um pouquinho da falta também de consistência. Nos últimos 12 jogos anteriores, o Vasco venceu apenas 2,
com 4 empates e 6 derrotas, um aproveitamento de 27,8%. Já nos 15 jogos, apenas 2 vitórias, 13 gols marcados e 26 sofridos, 24,4% de aproveitamento. Já no período com os treinadores, né, que eu já falei, Carille, Fernando Diniz e Felipe, falar, por exemplo, Carille, Felipe e Fernando Diniz, por ordem mais certa, foram apenas 3 vitórias em 22 jogos. A baixa eficiência ofensiva recente também do clube, né, da equipe. Nos últimos 4 jogos, apenas 3 gols marcados, 6,1 aproveitamento aí, 84 finalizações, 23 no alvo, 63% de posse de bola. Esse time do Fernando Diniz tem a bola, mas apenas 27% de acerto no alvo, né, no gol, e 4% de taxa aí de conversão. Muito pouco para um time que já está há bastante tempo com o treinador Fernando Diniz. Agora falar um pouquinho da força e também das oportunidades. O time apresenta momentos de controle de posse de bola, como por exemplo no clássico contra o Cuiabá, 67% de posse, o que denota certa organização tática quando é bem postado. Já a vitória contra o Juventude, a derrota, né, contra o Juventude, mostrou que com mudanças prontas e peças como aconteceu naquela derrota, pode influenciar aí um time que jogou fora de casa, um time modificado, muitos desfalques. Agora falar um pouquinho sobre o que está acontecendo no Vasco, que no segundo tempo cai muito, beleza? Então eu vou tomar uma água aqui, galera, que eu tô com um negócio aqui na garganta, senão eu vou ter dificuldade para falar, já volto, beleza? Fala galera, voltando aqui, tomei uma água aqui, tá? Garganta um pouco inflamada. Aqui tá fazendo frio onde eu moro aqui, região sudeste, Espírito Santo. Agora galera, falar um pouquinho, né, da produção ofensiva. Então vamos lá. Nos últimos 4 jogos analisados, 3 gols marcados, com um XG aí no total de 6,1. O time produz chances, mas não finaliza bem. Bom, foram 84 finalizações ao todo, média aí de 21 finalização por jogo, a média boa, a média alta, 23 no alvo, 27%, e muita pouca baixa precisão. Bom, taxa de conversão de 4%, bem abaixo da média da Série A, que gira em torno aí de 10%. Conclusão, o Vasco cria, mas falta calma e qualidade na finalização. Bom, talvez essa calma e essa qualidade aí seja também devido a o time estar ali na parte de baixo da tabela, a pressão da torcida, tudo isso influencia, né, galera? Então a fase ofensiva do Vasco agora que eu tô falando, beleza? Vou falar também do aspecto tático, mas agora a fase tática. Defensiva, né? 63% dos gols sofridos vieram... Peraí, rapidinho. 63% dos gols sofridos vieram após os 40 minutos do segundo tempo. Por isso que eu falo que o time cansa muito no decorrer do segundo tempo. É uma queda, né? Uma clara queda física e mental do jogador. Os ex-jogadores falam muito que isso aqui, né, o mental do jogador influencia muito. Quando o jogador está com o mental forte, você vê que quando o time ganha, tem uma vitória, ele vai para o outro confronto com a mente pensamento mais positivo, mental mais forte. Então, falar um pouquinho de fora de casa, são 4 derrotas em 5 jogos. Então, são 12 gols sofridos, uma linha defensiva muito vulnerável, principalmente na transição. Mesmo quando tem posse, o Vasco sofre muito contra-ataques rápidos, especialmente pelas laterais. Já o aspecto tático, quando vence a posse de bola, né, que tem a posse de bola ali assim, sempre é a posse de bola acima de 60%, o time circula bem, mas não acelera nos momentos certos. Quando joga mais reativo, uma linha ali média-baixa, mais transição rápida, os resultados são melhores. Exemplo, vitória contra, por exemplo, o São Paulo, o time foi um time mais reativo, o time saiu mais no contra-ataque. A vitória
essa vitória contra o São Paulo. Essa foi uma vitória muito importante, o time jogou bem. E também na vitória de 6-0 contra o Santos. São Paulo da minha tia Eliana. Bom, quando esse time joga mais reativo, ele tem uma boa atuação. O jogo contra o Botafogo também, apesar do empate, o time teve uma atuação, na minha opinião, você pode dar a sua opinião aí escrevendo, foi melhor. O problema central do time é que o time não consegue equilibrar proposta ofensiva, posse com segurança defensiva lá atrás. Lá atrás ele não é seguro. Agora também muita coisa precisa melhorar. Tivemos também algumas baixas, por exemplo, Adson machucou, era um jogador, né, que ajudava muito na criação, principalmente quando entrava no segundo tempo ali. Tivemos uma baixa também do Jair, que também lesionado, provavelmente não vai jogar mais nessa temporada 2025. Os laterais, Puma Rodrigues, Lucas Piton, são jogadores muito ofensivamente bem, mas deixa muito espaço lá atrás. Os laterais que ajudam o lateral, né, que ajuda tanto defensivamente como ofensivamente, é o Paulo Henrique. O Paulo Henrique ele tem uma força, um pulmão. Ele tanto é bom para atacar como para defender. Já o Lucas Piton e o Puma Rodrigues que é reserva, né, mas tem entrado, o Paulo Henrique tem sofrido um desgaste, um problema físico e problema de saúde, não muito grave, mas tem desfalcado o Vasco nesses 2 jogos anteriores aí. Provavelmente, passando aí esses jogos aí da Copa do Mundo, com esse tempo aí para recuperar, o jogador vai estar aí à disposição do Fernando Diniz. A defesa sofre muitas com bolas aéreas e também a cobertura é muito lenta. Então, bola alçada na área do Vasco, a maioria dos gols do Vasco, principalmente um gol que o Vasco tomou, estava ganhando de 1-0 do Grêmio, que me deixou muito com raiva, foi o gol de zagueiro, o zagueiro do Grêmio, acho que foi Gustavo o nome do zagueiro, fez um gol lá, empatou, o Vasco mandava no jogo, uma falta, bola alçada na área, o zagueiro cabeceou sozinho. Então, muitos gols do Vasco têm saído assim, principalmente com vacilos de Lucas Piton. João Vitor não joga mais no Vasco, mas quando estava, deixava muito a desejar. Lucas Freitas que fez um bom jogo contra o Sport, né? Ele que fez o pênalti para o Sport, depois ele sofreu o pênalti. E assim, ele foi herói e vilão ao mesmo tempo. Ele às vezes me agrada, às vezes me desagrada, é mais ou menos isso. E tem o Hugo Moura, que não é zagueiro, né? Mas o Fernando Diniz costuma colocar ele como zagueiro, que ele é um cara ali mais brucutu, né? O cara dá para desfazer jogadas, não criar jogadas. Então ele tá jogando com o Fernando Diniz como zagueiro. Resumindo, o Vasco não joga mal coletivamente, não. Você pode discordar de mim aí, fica à vontade. Mas o Vasco peca, sabe como? Na eficiência. Na hora lá de ir lá e fazer o gol. E o Vasco precisa... Chegou o zagueiro Robert Renan, que tudo indica. E o zagueiro, acho que é Carlos Cuesta. Depois vocês me dizem o nome do zagueiro. Mas o certeiro é Robert Renan. Robert Renan, o zagueiro que chegou aí. Eu acho que chegou outro zagueiro também, eu não esqueci agora de cabeça, mas o Lucas Freitas tem jogado muito bem. Se for aí Robert Renan e Lucas Freitas, acredito que Lucas Freitas e Renan jogam na mesma posição, acho que os dois é lateral esquerdo. Bom, a questão é o seguinte, a zaga do Vasco não tem uma solidez ainda defensiva, por isso acredito que o Maurício Lemos não vai ficar no Vasco. O Luiz Gustavo, que era um zagueiro da base do Vasco, foi vendido ao Bahia. Acredito que esses novos zagueiros aí que o Vasco contratou, junto com o Lucas Freitas e o Lucas Oliveira, serão os 4 zagueiros aí principais dessa temporada de 2025 do Vasco. Tomara que esse Robert Renan e o outro que chegou, ou junto com o Lucas Oliveira ou o Lucas Freitas, dê, né, uma solidez defensiva com esse tempo aí que o Diniz está tendo, possa treinar aí essa zaga e principalmente essas bolas aéreas, bolas alçadas na área do Vasco, que o Vasco venha trabalhar aí, preparar o time, que o Diniz consiga treinar esse time para ser bom na defesa
defensiva aérea aí quando o time tiver problemas com bolas aéreas na área. É um time que tem potencial para arrancar bastante vitórias, mas precisa de mais clareza de proposta. Não dá para querer dominar, ter posse de bola, mas ao mesmo tempo não ser sólido atrás. Então o Fernando Diniz precisa fazer muitos ajustes aí para melhorar esse time, já que o time do Vasco tem sofrido muito com bola aérea, bola alçada na área. É isso, galerinha. Falar um pouquinho os adversários do Vasco direto na tabela, todo mundo sabe, né? São Corinthians, Juventude, Sport e Santos, times que estão lá na mesma situação do Vasco e times que também não vêm fazendo não vêm desempenhando um bom futebol. Então, o que ajuda muito o Vasco é isso. Por exemplo, o último adversário do Vasco, o Vasco ganhou de 3-1, o Sport, não ganha de ninguém dentro da casa dele, lá nos Aflitos, em Recife. Então isso ajuda muito o Vasco. O Juventude, apesar de ter ganhado do Vasco de 2-0, lá no Alfredo Jaconi, tomou uma goleada histórica para o Botafogo. Então assim, ganha uns jogos, mas vem perdendo muitos jogos fora e dentro de casa. Isso ajuda, né, a não termos esse medo, né, galera, do grito da colina, de sermos rebaixados, porque infelizmente tem times muito piores do que nós no campeonato. É o caso de Santos, mesmo com o Neymar desempenha um futebol muito ruim, perdeu para o Bahia, empatou com o Cruzeiro. Então assim, times que estão muito mal das pernas, pior do que nós. Por exemplo, o Sport, o Juventude, o Santos, o Vitória. O Vitória, que agora trocou de treinador, parece que vai... Vamos ver, né? Tudo indica que o Vitória já ganhou, fez um jogo duro contra o Palmeiras, tomou a virada no finalzinho do jogo, mas assim, tem tudo para melhorar. Desses times aí, Santos, Juventude, Vitória, Sport, o Vitória é um dos times que está começando a desempenhar um futebol melhorzinho, com a troca aí de treinador. Falar um pouquinho também de outros times que estão ali perto, junto com o Vasco. O Grêmio não tem jogado um bom futebol. O Internacional também não está jogando um bom futebol, está ali também, se eu não me engano, em 11º, perto ali do Vasco. Corinthians, que ganhou do Vasco de 3-2 com o time reserva, mas isso aí é um tabu. É raro o Vasco conseguir uma vitória do Corinthians, seja em Brasília, seja em São Januário, seja na Arena Corinthians, é tabu. Vasco ganhar do Corinthians é muito difícil. São Corinthians e Palmeiras, dois times aí que o Vasco abre as pernas quando joga contra esse time. Talvez, né, quem sabe se um Vasco for vendido, transformar em SAF de verdade. O Vasco já é uma SAF, mas está em recuperação judicial, está vendendo alguns jogadores, vendeu o Luiz Gustavo, tudo indica que vai vender o Leandrinho, já está, acho que é Bruges, um time, não sei se é da Bulgária, mas está assim, em tratativas finais com o Leandrinho. O Vasco pode vender o Ryan também, tem times da Europa interessados no Ryan. O Porto, por exemplo, quase levou o Ryan, acho que só não levou nessa agora recente, uns 20 dias atrás, questão ali de luvas, alguns valores ali, coisinha, detalhes, por detalhes o Ryan não foi vendido. Então assim, o Vasco, se alguém, né, algum super empresário, algum magnata, tipo o dono do Norte Forest, o russo, o grego, né, o grego comprar o Vasco, o Marinax, ou se o Vasco for vendido por algum time, algum grupo, né, como aconteceu com o Botafogo, ser vendido para o grupo lá do inglês lá, do Hold, né, eu esqueci o nome do cara agora, deu um branco agora. Ô, galera, acaba me atrapalhando aqui, falar do Vasco, que é mais vantagem, beleza? John Textor, lembrei o nome aí do cara que comprou o Botafogo, John Textor, ele que também está envolvido aí com um problema aí nas lavagem de dinheiro, questão de recompra do Botafogo, parece que fez parceria com o Evangelos Marinax pela compra aí do Botafogo, para recomprar o Botafogo, tá uma confusão desgramada. O fato é
que o Vasco também está com problema com a sua SAF, né? O Vasco que hoje tem 30%, se eu não me engano, da SAF do Vasco pertence a 77 partes, que está também com problemas na justiça. Então o Vasco está num imbróglio aí desgramado com a questão da SAF. O Vasco também que está avançando com a construção, né, de São Januário, um São Januário aí para 47 mil pessoas. O Vasco que está fazendo melhorias no CT Moacir Barbosa. Se eu não me engano, estão construindo lá algumas estruturas de alvenaria para melhorar, né, o CT ali para os jogadores ali ter uma qualidade melhor no questão de se prepararem, né, fisicamente, na área tecnológica, na área de musculatura, materiais. Então o Vasco tem melhor, tudo indica que vai ser patrocinado pela Nike. A Nike vai ser a nova fornecedora aí de camisas de vestimentas, né, para o vestiário aí do Vasco. Então o Vasco parece que está começando a engrenar, a melhorar de novo. Ultimamente o Vasco tem melhorado, a base do Vasco também está boa. O time do Vasco recentemente ganhou do Flamengo, o Flamengo que foi campeão aí mundial, ganhou se eu não me engano, foi do Liverpool, parece? O Bayern de Munique. Do Real Madrid, Barcelona, esqueci agora, me ajudem aí se vocês lembram. O Vasco ganhou, foi último jogo agora, goleou o time do Flamengo na base. Então o Vasco parece que a maré começou a melhorar para o Vasco, começou a subir aí, as coisas estão começando a andar. Quem sabe o Vasco não melhora aí com a sua SAF, não apareça alguém para adquirir, né, os 70% da SAF do Vasco, compra o que está com o associativo e o que está com a 777 e começa a tocar o Vasco começa a ser um time que vem a pagar as contas em dias, pagar os jogadores. Inclusive o Vasco está pagando os seus jogadores em dia e funcionários, tá? O Pedrinho, junto com a equipe dele, está fazendo ali fez toda uma engrenagem ali, vende um jogador aqui, ali, receita de televisão. O Vasco está pagando os jogadores em dia, que fique bem claro isso. Então, essa diretoria do Vasco, e apesar das críticas, eu já fui um crítico do Pedrinho e continuo criticando aonde devo criticar, mas também na hora de elogiar, tem que elogiar também. Então, essa questão aí de melhorar o CT com a alvenaria, essa questão, né, de estar trabalhando ali nos bastidores, na construção do novo estádio São Januário para 47 mil, essa questão aí, já contratou uma empresa para tá oferecendo, né, essa SAF do Vasco aí para investidores. Então tem uma empresa trabalhando nisso. Só que assim, eles não querem também vender a SAF do Vasco como fez como aconteceu com a 777, de vir uma empresa picareta e aí ser uma situação mais dá para dizer pior do que já tá, né? Mas assim, eles querem uma empresa que vai colocar dinheiro no clube, que vai investir no clube, que vai ganhar dinheiro com o clube também, que o time do Vasco é um time muito grande, é a quinta maior torcida do país. Então, qualquer empresa que investir no Vasco vai sair lucrando. Mas assim, quer uma empresa que vai investir para muitos anos, entendeu, galera? Então, assim, o Vasco já foi investido muito tempo atrás, na época do Eurico Miranda. Na época que eu comecei a assistir Vasco, o Vasco era patrocinado por um grande banco que colocava dinheiro no Vasco. Acredito que esse banco faliu. Parece que esse banco voltou agora na Copa do Mundo. Foi um dos patrocinador da Copa do Mundo de clubes lá nos Estados Unidos. Então, assim, o Vasco já foi um time financiado, como foi o Palmeiras uma vez pela Parmalat. O Flamengo também já foi pela Petrobras. Então, assim, o time de hoje é um time que financeiramente ainda está tropeçando, mas com a ajuda aí do nosso bom Deus, se Deus quiser, o Vasco vai voltar a ser grande de novo. Vamos voltar a disputar títulos aí com o Flamengo, Corinthians. Corinthians não, né? Corinthians não disputa títulos. Desculpa aí se tem algum torcedor do Corinthians que entrou aqui e viu o que eu tô falando, mas é a maior realidade, né? O Corinthians está, se não tiver, pior que o Vasco, né? O Corinthians não paga seus jogadores em dia, o Vasco está pagando. Mas Palmeiras, São Paulo não, São Paulo também está na mesma situação do Vasco.
Santos também não, Santos também está na mesma situação do Vasco. Cruzeiro, né, que voltou aí a brigar lá na frente. Botafogo, por mais que o Texto está recomprando o Botafogo de novo, tá toda aquela briga lá com a empresa lá, a Holding, né? Holding, mas está recomprando, mas o Botafogo está ali, tem um dos principais elencos do país, junto com o Flamengo, Palmeiras, e Bahia, né? Bahia que foi campeão da Copa do Nordeste. Aô, Bahia! Ganhou e ganhou bem, goleou, né? O Confiança. Então, assim, são Red Bull Bragantino, que é um time que não investe muito em jogadores grandes destaques, gosta de investir mais em jogadores novos, mas também é um time que está sempre ali na parte de cima, brigando por Libertadores. Então, são esses times aí, galera. O Inter, o Grêmio, esses times deram uma caída, também está na mesma situação do Vasco, sem grana, sem dinheiro para investir em grandes jogadores. Então, os times hoje, que são os times que brigam lá na parte de cima, é como você assiste e vê, né? Flamengo, Palmeiras, Botafogo, Cruzeiro, Bahia. O resto está na mesma situação, no mesmo bolo do Vasco. Beleza, galera? Fico por aqui. Forte abraço. Até o próximo vídeo. Você que me acompanhou aí até o final, muito obrigado. Que Deus te abençoe. Te dê aí uma semana abençoada. Em nome de Jesus. Valeu!